vereador Iago Morandi. Ajudar meu amigo Caleb aqui. Quer uma parte? Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Peço uma parte. Vereador Rafael, acho bem oportuna a sua fala, mas agora me permita a transparência. Se eu for transparente e sincero comigo, vou ser mais ainda com o senhor. Se tem alguém que está desvirtuando a minha fala, foi Vossa Excelência. Eu terminei a minha fala dizendo, não é possível que a gente vai ter que reproduzir num próximo grande expediente, colega Bortola, a fala no telão. Eu disse, oremos pela paz de Israel, oremos pela paz do povo iraniano e pelo extermínio dos líderes que estão postos nesses regimes totalitários. Foi isso que eu disse. Eu não usei questão étnico, racial, sexual e não disse que uma cultura é melhor que outra. Eu não disse em nenhum momento. O que eu disse foi a incoerência da esquerda em apoiar e achar que vai com uma bandeira LGBT, por exemplo, no Oriente Médio, vai conseguir se manifestar lá. Foi isso que eu disse. Eu comecei dizendo que a única, vereador Rafael, a única parada gay do Oriente Médio acontece em Tel Aviv. A única do Oriente Médio. Experimente-se dizer que é homossexual lá no Irã para ver o que acontece. É isso que eu estou dizendo, a incoerência da esquerda. É isso que eu estou demonstrando aqui. O senhor acha que eu sou favorável à guerra? Eu servi o exército para não ir para a guerra, servi o exército justamente por causa da paz. Agora, a gente tem que ser honesto e entender que a ajuda humanitária que não está chegando em Israel, não está chegando, não é porque Israel que não chega na faixa de Gaza, não é porque Israel não quer, porque no meio de ajuda humanitária tem drone, no meio de ajuda humanitária tem armamento, no meio de ajuda humanitária o povo, o Hamas pega e vende por milhões para as pessoas que estão lá, é só pesquisar, é só fazer uma pesquisa das toneladas que foram enviadas para lá e de quanto Israel teve que segurar dessa ajuda humanitária, tendo em vista estar sendo feito chantagem. É só isso. É isso que as pessoas têm que entender e ter na sua mente. Outra coisa, fica o recado aqui aos servidores públicos que estão aqui tecendo comentários na live da Câmara. Né? O vereador Daniel já sabe bem como é que funciona, né, vereador Daniel? Servidor público tem que estar trabalhando, não pode estar comentando live da Câmara em horário de trabalho. Outra coisa, nós fomos eleitos para falar sobre todo e qualquer assunto. Não é A nem B que vai dizer como eu devo pautar o mandato. Existe um limite de aparte, presidente? 2 minutos, vereador. Então para encaminhar a conclusão, eu acho que cada um sabe como deve se posicionar. Tem gente que acha que tem que manifestar a Free Palestina, vai e manifeste. Eu acho que devo trazer o assunto para a tribuna e o farei, fui eleito para isso. Quem concorda, vá lá e se manifeste, quem não concorda, não vá. Agora, a opinião tem que ser livre dentro dessa casa. Cada um tem a oportunidade de se posicionar como bem entende. Não estou pregando a guerra, estou dizendo que devemos ter paz, mas devemos ser coerentes, entender que o povo iraniano sofre nas mãos de um regime totalitário. Tem inocentes morrendo por conta de loucos que estão administrando esse país. Eu entendi ali que foi uma analogia que o vereador Caleb usou ali. Na verdade, foi um exemplo para mostrar quem é democrático e quem não é. A questão das opções sexual ali, eu entendi isso, né? Aqui é o primeiro ponto que eu queria dizer. Quem aqui falou que é a favor da guerra, né? É igual o discurso da esquerda ali dizer que o Lula vem para a campanha e diz que é a favor que acabe a fome no mundo, né? Então é um discurso que todo mundo. Quem aqui é a favor da fome? Que as pessoas passem fome. Então vir aqui dizer que é contra a guerra, todo mundo vai falar. Só que, infelizmente, Caleb, a gente não tem essa opção. A gente não tem essa opção. A gente tem um caminho de escolher se defender de terroristas loucos, malucos, né, que usam um subterfúgio de, muitas vezes, da religião, né, para oprimir os povos, né, e ser ditadores que, muitas vezes, esses ditadores vagabundos moram, né, longe lá da guerra, né, a gente sabe, né, a gente tem informações, a CIA já investigou, então eles dão ordens de países, né, de hotéis de luxo, moram em hotéis de luxo bem longe lá da guerra, mas mandam o pessoal para a guerra. E aqui a gente usa uma frase, né? O famoso civis pacem para bellum que a gente gosta, né? Se quer paz, prepara-te para a guerra. Não tem outra opção. Então, aqui também eu defendo Israel, defendo que Israel cada vez mais tenha um exército atuante como tem. Aqui também, pontuando que o Irã deveria ter assinado o acordo proposto pelos Estados Unidos que proibia o país de possuir armas, né, nuclear, mas dizer que o Conselho de Segurança já se reuniu em Washington. E o papai Trump vai dar um ponto final nessa história, como deu já com o Kim Jong-un. Kim Jong-un lá, bem louquinho, que é muito mais maluco, tem muito mais guerra e poder armamentista, e o Trump já deu um para-te quieto nele outra vez e vai dar agora, né? Eu sou favorável à maior democracia do mundo se meter nessa situação, e acredito que vai se meter. E também aqui dizer, o pessoal fala direto aqui dos quartéis, até o vereador Rafael Bueno falou.
Eu aqui fui para frente de quartel, vereador, mas nunca foi pelos militares, sabe? Eu nunca acreditei, vou reiterar aqui, para mim o primeiro golpe dos militares foi em 1889, quando eles tiraram a monarquia do poder. Para mim veio o primeiro golpe deles. Eu ia para frente de quartel para mostrar para o mundo que a gente não queria um bandido, um ladrão na presidência. Era mais para isso, para mostrar, para ter fotografia e ter entrado na história como entrou todas aquelas imagens de pessoas mostrando que não estavam felizes com um ladrão no poder, a volta de um ladrão ao poder. Foi mais por isso. Mas, com certeza, tinha pessoas lá pedindo, né, intervencionismo e acreditando, né? Mas eu sempre saudei o Olavo, que mandava as pessoas não acreditar e dizia que o Bolsonaro estava cometendo um erro grande a acreditar tanto nos militares, né? Mas voltando, eu acredito que o Trump vai dar um para de quieto aí nessa guerra. E também eu queria saudar aqui o Eyal Zamir. Esse cara eu sou fã dele. Esse cara tiraram da reserva e botaram ele comandar Israel agora, pela brilhante carreira que ele tem. E sabe o que ele fez de legal? Mandou a pirralha Greta, né, que estava chegando num navio lá para tumultuar, mandou a pirralha assistir os vídeos do Hamas, forçou ela agora lá. Não aguentou, pediu para voltar. Ô, pirralhinha, que tu não arruma a tua cama e quer fazer revolução. Primeiro começa a arrumar teu quarto, depois tu vai querer mudar o mundo. Aí colocou ela para assistir os bebês sendo assados, né, pelo Hamas e tantas outras atrocidades, né? Então aqui a gente espera que continue Israel mostrando ao mundo, e Israel já tentou várias vezes pacificar, fazer acordos, mas os terroristas nunca têm acordo com eles. Aqui é igual o crime organizado. E detalhe, é igual o crime no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, ou é igual as facções aqui, né? Na realidade deles ali, na baixada deles, às vezes no bairro, né? Na região deles, Cristiano, eles aterrorizam a população, bancam os bandidões, e quando chega a polícia, é sim senhor, não senhor. A mesma coisa com Israel. Agora estão pedindo arrego, né? E aí gritando aos quatro cantos do mundo aí, se reclamando da ofensiva que Israel vem fazendo, mas não tem outra opção. É igual a polícia quando dá, né, uma resposta para o crime. Isso é a parte que me pediu. Obrigado, vereador Iago. É muito importante fazer um lembrete, porque as pessoas têm memória curta e a gente precisa, às vezes, lembrar elas, né? Se o Hamas não tivesse atacado Israel naquela festa que estava acontecendo lá naquele dia, que morreram 1.200 pessoas, o pessoal da Palestina agora estaria sofrendo? Não, né? As crianças na Palestina estariam morrendo? Não, né? Então, eu acho que tem que fazer uma reflexão, porque o Hamas sempre comandou a Palestina. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho antes de fazer certos comentários. Só para relembrar, se o Hamas, embutido na Palestina, que comanda a Palestina, não tivesse atacado Israel do nada, por nada, e matado 1.200 pessoas numa paulada só, não estaria acontecendo guerra. Então, acho que é bom refletir sobre isso. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel, foi esse vídeo também que o pessoal lá colocou a Greta para assistir, para relembrar ela do que eles fizeram. Sua parte, vereador Rafael. Vereador, isso aí é uma questão empírica que vocês acham, né? Mas a questão, o vereador Caleb diz, porque as pessoas não apoiam. Eu não sei se o senhor fez uma imersão lá, fez uma pesquisa de campo para saber se aprova ou não aprova. Israel, por exemplo, eles querem... as pessoas estão indo para a rua, querem impeachment o louco também, do governo dele. Eles querem impeachment. Querem impeachment em tudo. Né? Então, aqui em Caxias a gente impeachmentou, então assim, o senhor... Como é que o senhor sabe que são loucos? Como é que o senhor sabe que a população não está sofrendo? O senhor foi lá fazer pesquisa? Vereador, acabaram com hospitais, vereador, as crianças estão famintas, morrendo de fome, de sede, não tem nada. Vereador, sim, mas eu não vou discutir. Obrigado. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Não, tranquilo, pessoal. Isso aí foi a minha colaboração hoje. O dia estava calmo, elogiei o prefeito e, no fim, acabou assim, né? Mas a sua parte, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Iago. Quanto a esse negócio o vereador Rafael falou aqui que é contra, né, essa fabricação de bombas e tal, e eu também concordo, e é bom que se diga que Israel foi pontual, né, em todas as bases de usinas nucleares, né, de criação dessas bombas. E Israel foi preciso, né? Morreu algumas pessoas
Mas é bom que se diga que morreu pouca gente em Israel, mas foram centenas de mísseis direcionados a Israel, a população, a área civil de Israel. 93 mísseis que foi captado por Israel, de 6 toneladas cada um, gente, de 11 metros, próximo aonde caiu um deles lá, já derrubou o prédio, já fez uma confusão enorme. Desculpa, já foi o tempo, seria isso. Obrigado, vereador Caleb. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago. Em declaração de líder...